E estamos em mais um quadro Maternidade Sem Filtros e hoje vamos falar sobre um tema importantíssimo: espiritualidade durante a gestação. E eu estou muito feliz e muito honrada de estar aqui ao lado do Padre Eloy, meu mentor espiritual já há muitos anos, a minha pessoa de referência, a minha base espiritual. E eu falo que não tem como falar com o Padre Eloy e não me emocionar. Meu pai se foi, mas deixou aqui um super representante para cuidar de mim, dessa questão espiritual, e agora mais do que nunca, com a chegada da Aurora, eu tô querendo compartilhar com vocês o quanto essa questão, não só biológica, mas a fé, a oração, o quanto tem me fortalecido nessa fase. Padre Eloy, muito obrigada por ter aceitado o convite, muito obrigada por topar estar aqui e compartilhar com essas mamães de plantão muitos ensinamentos sobre acolhimento, fé e espiritualidade. Kátia, para mim é sempre uma alegria estar junto de você e sabendo que nós já caminhamos há um bom tempo nessa perspectiva e sobretudo, os anos que nós passamos juntos foram construídos dentro de uma espiritualidade muito bem acentuada. E hoje, quando você traz a nós esse tema da maior importância para a nossa vida de família, isso requer de nós uma verdadeira ligação entre o humano e Deus. Portanto, hoje, quando nós vamos tratar desse tema, eu queria mostrar em primeira mão qual é a nossa ideia em falar da construção de um filho saudável hoje para a família. E, sobretudo, qual é a ideia que nós tivemos em querer construir esse momento para as gestantes. Eu quero crer que hoje você tem todos os aparatos, na vida enquanto gestante, mas talvez não temos a oportunidade de observar a essência fundamental que é a espiritualidade. Então, eu não sei como é que você hoje está vendo, o que nós estamos trabalhando, mas a pequena experiência que você já fez dentro dessa perspectiva do livro Construindo Filho Saudável, como é que você está vendo isso hoje? Padre Eloy, o que é muito importante é, primeiro, entender que nós estamos aqui na Casa da Sopa, que é um projeto social que há muitos anos o Padre Eloy tem, juntamente com o trabalho voluntário, que consegue doar 250 litros por dia, é isso, Padre Eloy? De sopa para a comunidade. E dentro disso, desse projeto, que tem também atendimentos médicos, odontológicos, psicológicos, ele tem um programa específico para a espiritualidade para gestantes. E, obviamente, eu comecei a fazer desde o princípio da gravidez e vi o quanto assim é diferente quando você tem algo muito focado nessa fase. Então, falar sobre o livro e falar sobre esse movimento que o senhor lidera, que fala independentemente de classe social, de faixa etária, tem mãezinhas aqui de 15 anos e tem 40 a mais. Então é muito agregador, porque a gente sabe que o que importa é gerar conexão com o divino e é fazer com que essas mães entendam que tudo que está acontecendo agora com o bebê aqui dentro da barriga, a gente sabe que vai fazer toda a diferença nesses filhos saudáveis que elas vão entregar para esse mundo. Então eu noto que o senhor tem muita responsabilidade com isso. E o que eu queria era que o senhor explicasse um pouco mais pra gente como é que todas essas etapas, desde esse auxílio à mamãe, a rede de apoio dessa mãe, a dar essa base, vai fazer com que essas criaturinhas que ainda vão nascer tenham mais chances de vir para esse mundo de uma forma, eu falo, mais digna e mais consciente. O nosso programa, ele integra todo esse processo da Casa da Sopa, como outros programas que a gente tem. Mas qual foi a ideia de ter um programa que pudesse alcançar as gestantes? E de um modo especial aquelas que não têm um auxílio maior e está talvez até desamparadas, porque não é só questão espiritual, aqui a gente dá o alimento, nós damos o enxoval e, sobretudo, nós fazemos aqui um verdadeiro acompanhamento, Entra o espiritual, entra a nutrição, entra o médico, sobretudo para que a gente possa dar esse suporte. Qual a ideia que nós tivemos? Entendendo a gestação como um momento único da mulher, como um momento também mais sagrado, de transformação, porque eu vejo assim, Kátia, nós temos uma
tremenda transformação na mulher, do lado psíquico, emocional, afetivo, espiritual. Então tudo isso requer um certo acompanhamento e um certo equilíbrio. Como é que eu vou ter um filho saudável se eu não fiz essa composição do espiritual, do emocional, do afetivo e do espiritual? Tudo isso é um conjunto que vai nos levar a trazer nesse mundo uma criança mais saudável. Hoje, quantas pessoas vivem seus tremendos traumas? Trauma de gestação, trauma das infâncias. E nós observamos, nós estamos num mundo pleno de grandes situações delicadas, tudo gerado aonde? Na gestação, porque a gestação é uma perfeita comunicação entre o ser que vem e o ser que acolhe. Mas é preciso então entender que essa gestação, ela também é uma cooperação entre o ser humano com o divino. O que Deus quer de nós? É que a gente traga esse mundo, através desse momento, alguém que esteja devidamente dentro do seu equilíbrio, e aí vale a pena a gente citar. Por que a espiritualidade? Porque a espiritualidade, ela nos traz de uma maneira muito intensa aquilo que é de Deus, aquilo que é o sagrado. Talvez a gente não tenha tido, no decorrer da história, alguém que tenha pensado ou preocupado em construir uma gestação também dentro da espiritualidade. Essa é a nossa ideia. E a igreja, ela nos chama a atenção para esse aspecto, mesmo porque o que a igreja entende? Que a gestação não é um mero acontecimento mecânico, mas de uma maneira muito mais intensa, há uma parceria ou a integração entre o ser humano e Deus. Portanto, que nós entendemos que ao construir esse filho saudável, a gente está construindo uma ideia a partir desta hora, com as mães, que nos dá a oportunidade de mostrar como é que eu posso manter o meu equilíbrio, como é que eu posso manter a minha coragem, como é que eu posso lidar com os meus medos. Há uma coisa fundamental para a gente entender, Kátia, e essa pergunta sempre se faz: como é que eu visualizo a fé nessa perspectiva? Ora, é claro que a fé não vai suplantar os meus medos, não vai apagar essas memórias, mas eu preciso entender a fé como uma âncora que me dá um suporte para que os pensamentos não sejam pensamentos que traga para o meu bebê algo que realmente vai ser reproduzido no futuro. Por que nós temos tantas pessoas depressivas hoje? Porque nesse período gestacional, a pessoa não cuidou especificamente desse lado espiritual. Então, portanto, foi gerado talvez uma criança sem um pouco de espiritualidade. O que eu quero ensinar para as mães? Eu quero ensinar para as mães que uma conversa com o bebê no seu dia a dia, o toque da sua barriga, momento de oração entre a mamãe, o papai e Deus, isso é fundamental. São coisas que vão te dar um verdadeiro sentido naquilo que você hoje se propõe. Eu quero ter um filho saudável. Padre Eloy, essa pauta é muito importante, principalmente porque tem muitas mamães que estão nos assistindo e que não sabem como orar com seu bebê. E esse livro justamente só trata sobre um diálogo mês a mês, como conversar cada mês com seu bebê, como fazer as suas orações. Então, o senhor poderia contar um pouquinho pra gente? Porque a gente sabe que fé, muita gente fala que tem fé, mas no primeiro momento de agonia já esqueceu que tem fé ou já se agarrou ali com outra coisa que talvez não seja o ideal nesse momento. Então, para essa mamãe que quer rezar, que quer ter fé, que está angustiada, por onde começar? Ensina uma oraçãozinha básica para ela fazer. Olha, Kátia, a sua visão ela é fundamental e essa pergunta ela cabe muito bem dentro desse aspecto do que nós estamos falando. Mesmo porque alguém sempre nos pergunta qual é a oração que eu faço de uma gestante. Recordando a nossa infância, eu sempre digo, olha, a melhor oração que toda mãe deveria fazer é a oração do Santo Anjo, porque todo mundo aprendeu essa oração. Então, no período gestacional, uma das coisas que eu mais sugiro é a oração do Santo Anjo, sem tirar de vista aquilo que nós trazemos nos Salmos, na leitura, na oração da igreja, até mesmo na celebração da Santa Missa, porque ali você tem um momento mais forte de unidade entre você, o seu bebê e Deus. Então eu quero crer que é fácil nós entendermos isso quando a gente tem esse aprimoramento dentro dessa perspectiva espiritual. Uma mãe que passou 9 meses sem oração, ela não criou dentro desse pequeno ser
uma relação profunda com Deus. Por quê? Porque essa criança nunca ouviu a mamãe rezar, essa criança não ouviu a mamãe colocar as mãos sobre o seu útero e clamar por Deus. Então, eu quero crer que dentro de cada mês, nesses 9 meses, eu procurei exortar de uma maneira intensa uma leitura bíblica, uma música suave, porque às vezes as mães estão ouvindo música hoje do mundo que não trazem algo que seja bom para o filho, mas é uma coisa muito mais agitada. Nada contra a música, mas a mãe está grávida e vamos ouvir uma música que não está conectando essa serenidade, essa tranquilidade. E eu sempre acredito que a música, quando se alia à espiritualidade, uma leitura, ela cria um instrumento fundamental para a edificação do seu bebê. E é isso, Kátia, que é fundamental dentro dessa realidade da mulher que está grávida. E mais do que nunca, Padre Eloy, é ser muito intencional nesse momento. Porque a gente vive no modo automático, né? Principalmente essa mãe que trabalha fora, que realmente já tem aquele estilo de vida, muito é aquilo, no 12, chega e vai. Hoje é entender esse processo, que tudo que você faz, tudo que você pensa, as conversas que você tem, não é mais só para você. Você está construindo memórias desde agora. Então falar sobre músicas é muito interessante, principalmente voltando à pergunta, para essa mãezinha que ainda não sabe muito bem como começar. A oração do Santo Anjo do Senhor, meninas, façam. Mulheres, mãezinhas, façam. Isso realmente já calma, acalenta, e o Padre Eloy também nos ensina e nos relembra que cada um de nós temos o nosso anjo da guarda. Então essa conexão com ele faz toda a diferença no dia a dia. E já também evocar esse santo anjo que vai cuidar do nosso bebê é muito importante desde agora. Agora, outra questão também é entender que não tem só orações prontas, que o ato de conversar com Deus pode ser uma conversa natural como a gente está tendo aqui. Porque às vezes a gente fica cheio de dedo, protocolo, ou eu não mereço falar com Deus, ou eu não sei por onde começar. Te ajoelha, ajoelha no chão ali, conversa como se estivesse falando realmente, você sabe a sua identidade como filho de Deus? Então é como alguém que realmente já é filho, já é abençoado e tem toda essa conexão. Ninguém te ama mais que o teu pai, não é? Ninguém vai querer te entender, te acolher, te abraçar. Então é natural esse diálogo, não é verdade, Padre Eloy? Com certeza, Kátia. Eu entendo que a família, ela precisa estar nessa perfeita conexão com Deus. Como é que nós queremos ter um filho saudável e no futuro um grande ser, se nós não estamos dando o melhor para ele hoje? Se a gente recordar um pouquinho a família de Nazaré, e aqui, de uma maneira muito evidente, a devoção a Nossa Senhora de Nazaré, nós vamos observar que na vida oculta desta família, lá na Vila de Nazaré, crescia ali uma perspectiva para uma futura criança, uma mãe com serenidade, uma mãe de oração, uma mãe de perfeita comunhão. Então, uma das coisas fundamentais é entender que nós, como humanos, nós precisamos agregar essa ação de Deus. É bem verdade que a gente diz, olha, o dia que eu fui gestado, Deus colocou um anjo na minha vida para me acompanhar por toda a minha história. E muitas das vezes a gente não tem essa percepção. No mundo de hoje, como você disse, de tanta correria, de tantas coisas hoje que vêm contra a família, nós precisamos mudar esse perfil. Por mais que a gente corra, por mais que a gente tenha uma vida de tantas tribulações, mas é preciso, Kátia, você parar, é preciso você escutar, é preciso você ter essa dinâmica de Deus na sua vida, porque isso vai caracterizar uma construção melhor. Nós vamos construir uma criança melhor quando a gente entender tudo isso. Quando eu entender que o meu filho está crescendo diante de Deus, quando eu entender que há uma relação entre eu, ou a minha esposa, ou meu marido com Deus, porque é isso que eu quero ensinar para os casais. Ensinar para cada casal que a oração ela vai tornar o seu filho muito mais profundo na fé, no amor, na graça e, sobretudo, você vai construir uma grande pessoa. Qual é a finalidade de um pai e de uma mãe? Construir um grande filho. Se nós perdemos a essência do que é fundamental, a gente joga fora essa oportunidade. Então, eu acredito, Kátia, que se nós entendermos esse aspecto, muitas mães irão mudar o seu modo de pensar e de agir. Hoje você procura, quantas coisas hoje as mulheres estão procurando na gravidez? Coisas que estão relacionadas às ideias de mundo. Mas quantas coisas você procura dentro da visão espiritual hoje?
para sua gravidez. Você faz um pré-natal onde você tem todo o acompanhamento, mas no seu pré-natal foi incluído uma pauta espiritual? Esse foi o objetivo da nossa pauta da Casa da Sopa. Por quê? Eu queria criar um programa espiritual para as gestantes. E de um modo especial, aquelas que não têm como fazer um grande programa dentro da sua perspectiva de pré-natal. Portanto, a ideia nossa é construir com a mãe, é construir com o pai um filho que seja saudável, mas um filho que venha a entender no futuro que aquele processo foi todo feito em favor daquele grande homem ou daquela grande mulher. Essa é a nossa ideia. E no final das contas, isso é o que importa, e o senhor muito bem colocou. Eu agora estou aprendendo muita coisa, então sobre o pré-natal, sobre o enxoval, sobre fisioterapia pélvica, sobre a nutrição, sobre a doula. Ontem tive até uma reunião com uma delas sobre o parto humanizado, sobre como montar um enxoval. Legal, mas em nenhum momento, realmente, de fato, com todos os profissionais que eu estou envolvida, eu ouço falar sobre essa importância da questão espiritual. Porque durante 9 meses é onde você vai se readaptar, a mulher renasce, a gente sabe que Deus se agrada da família, o projeto principal de Deus é a família, então não é só a mulher, é a mãe, é o pai, é a rede de apoio. Então todos estando unidos ali, ok, estamos organizando a casa para receber o bebê, mas tem um templo sagrado aqui que é o principal, que é a prioridade. Então, mãezinhas, aprendam a trazer o marido para essa oração. Começa de uma forma leve, a gente sabe que não é todo marido que, assim, infelizmente hoje está nessa rotina, né, de oração. E é muito importante nesse momento até usa a gravidez para dizer, ó, vamos aqui, vamos nos conectar enquanto família, fazer orações diferenciadas e a missa sim. E o Padre Eloy tem uma missa domingo de manhã que é fantástica, convido vocês a irem. É domingo 9 horas da manhã, é a missa das crianças. Então muitas vezes a gente vai numa igreja domingo e aí as crianças começam a chorar, a se movimentar e aí os pais já saem da igreja ou nem vão à igreja porque sabe que a criança vai incomodar. Mas o Padre Eloy prega totalmente diferente. Ele fala que essa criança tem que crescer na igreja. Ela tem que se acostumar com a figura do padre, ela tem que se acostumar com essa rotina de igreja. E ele faz uma missa muito lúdica. Eu queria trazer isso aqui também, Padre Eloy, para quem não conhece como é essa missa de domingo e qual a importância dela para a família. Entenda, a celebração ela tem um único objetivo, me levar à comunhão com Deus. Mas se a gente entender que uma criança, ela nunca vai ficar quieta na igreja, é impossível que eu faça o meu filho ou minha filha se aquietar por 1 hora. Então, qual é a minha ideia nesse sentido? É não proibir as crianças de andar, de chegar ao altar, de chegar até o sacerdote, mesmo porque eu entendo que a missa é um grande convite para essa unidade em Deus. E muitas das vezes você vai na igreja e se uma criança falar qualquer coisa, já tem alguém recriminando, tem alguém já determinando que saia até da igreja. E eu entendo que a nossa celebração, ela é um convite para as crianças, mesmo porque nós temos crianças de todas as espécies, pequenas, médias, grandes, crianças com os seus problemas, crianças com as suas dificuldades. Mas então, qual é a nossa ideia? É fazer com que essa criança cresça dentro dessa espiritualidade, que ela enxergue um Deus acolhedor, um Deus que ama, um Deus que a entende. Enfim, o que Jesus disse? Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, vocês pais e mães, entendam, vocês nunca vão ter uma gestação perfeita. Não adianta a gente querer pensar. Mas eu quero entender que esta gestação, ela precisa ter só um gesto profundo de confiança em Deus. Os desafios vão fazer parte da vida de uma mulher. Você até então, a sua vida tinha uma rotina, a sua vida tinha uma direção. A partir do momento que você recebeu essa graça de ser mãe, você pode perceber que tudo na sua vida mudou. Mas isso não vai eximir você das preocupações, dos problemas, das questões de cada dia. E o que a gente precisa aprender a fazer? Agregar a vida do dia a dia na relação com Deus. Por isso, aquele momento da missa ele é fundamental. Mesmo gestante, mesmo com o bebê de colo, mesmo já com as crianças andando, tudo isso é importante. Isso é uma soma. A vida é uma soma. E uma soma que começa do espiritual até o conhecimento e a razão de cada um.
é deixar Deus agir. Então nós não podemos criar dificuldades na relação da celebração com as crianças, porque ali elas vão aprender. A partir do momento, Kátia, que a criança vai à igreja, ela é bem acolhida, ela não esquece jamais. Ela vai interagir, ela vai sentir. Portanto, tem crianças que às vezes as mães mandam vídeos dizendo, eu vou citar o Lucas, que tem 2 aninhos. O Lucas no carro dizia para a mamãe Lígia, mamãe, eu quero ir na missa do Padre Eloy, dia de domingo. Como é que uma criança de 2 aninhos solicita a mãe para ir à missa? Porque ela sentiu bem naquela celebração. E é isso que a gente tem que entender. O espiritual precisa ser o verdadeiro parceiro da minha vida diária, de cada momento e de cada dia, Kátia. Perfeito, Padre Eloy, exatamente isso. A gente espera muito que tenha ajudado vocês a entenderem muito mais sobre essa importância, sobre ter consciência, sobre a conexão da mãe com seu bebê ainda no ventre e como essa vida de oração, de diálogo aberto, sincero com Deus e com conexões como essas que o Padre Eloy está intermediando tanto na igreja quanto aqui na Casa da Sopa, o acompanhamento com as gestantes. Hoje é um dia muito especial, vai ter doação de enxoval para aquelas gestantes que realmente não teriam condições de dar o mínimo para o seu bebê, mas através desse programa do Padre Eloy, ela já dá o máximo, porque ela já está conectada espiritualmente, ela já tem fé e ela já sabe que não vai faltar nada para esse filho, porque ela tem um Deus muito maior e ela soube que desde a gestação dela, ela já conectou e já alimentou e já teve exatamente o que ela precisava. Então, aqui na Casa da Sopa, precisamos muito de vocês, da contribuição de vocês. Quero pedir o contato para quem está assistindo a gente e quer fazer as doações, como é que pode auxiliar não só o programa das gestantes, mas a Casa da Sopa de uma forma geral. Olha, Kátia, bem, eu primeiro quero agradecer a oportunidade da gente estar trocando essa ideia, fazendo esse momento tão importante, mas lembrar também que a Kátia, durante todos os meses de gravidez, ela vai todo domingo na igreja para que eu possa abençoar o seu ventre. Isso é uma prática para as gestantes que frequentam a nossa igreja. Mas uma coisa fundamental é entender que a Casa da Sopa, ela não só proporciona esse momento de ajuda espiritual, com a nutricional, com o médico, com o psicólogo, com o psiquiatra, enfim, nós criamos um ambiente onde a mãe pode estabelecer o melhor para ela. Portanto, a gente sempre dá o alimento nesse período. Nós temos a preparação, tem o alimento que é dado e temos também o enxoval. Portanto, nós precisamos, é evidente, de ajuda, né? Nós não conseguimos fazer nada se não tiver essa ajuda. Portanto, nós temos também o nosso Instagram da Casa da Sopa. Nós também temos o nosso telefone, que é o 91 98042 0266, para nos ajudar, e eu acho que isso é extraordinário. E, sobretudo, dizer para você, mãezinha, conheça a Casa da Sopa. Nós estamos aqui num ambiente gostoso, tranquilo, aqui na Caripurnas, entre 3 de maio e 9 de janeiro, e a gente está aqui justamente para quê? Para servir. A nossa missão é acolher para servir. Portanto, Kátia, eu só quero agradecer pela oportunidade de dizer, construa um filho saudável. Amém, Padre Eloy, muitíssimo obrigada. Que bênção! Vamos agora concluir mais um quadro Maternidade Sem Filtros. E lembrando, gente, orem, ajoelhem-se, agradeçam pela bênção que você está carregando no seu ventre hoje. E não esqueçam de deixar a sua oração em dia e trazer sua rede de apoio para dentro de casa, para dentro da igreja e para perto de vocês. E o que eu faço nessa hora? Que Deus te abençoe, que Deus te conceda, e a todas as grávidas que agora estão nos assistindo, que através da Kátia você também seja abençoada. Que o Senhor Jesus te conceda um filho ou uma filha saudável, que Deus te conceda a graça de gerar mais uma criança para o nosso mundo de hoje, mas uma criança em perfeita harmonia e sintonia com Deus, com o sagrado, com a vida. Que Deus te conceda todas as bênçãos e que Deus te proteja e te guarde. Amém. Amém! A Aurora até chutou. A Aurora é uma bênção. E dessa forma terminamos o nosso Maternidade Sem Filtros. Fiquem ligados, teremos vários outros temas, mas esse aqui é um tema muito especial.